Mas que você venha a compreender, né, que há um grande poder das trevas por trás de tudo isso. Por mais que pareça ser simples, por mais que pareça que não seja nada... Parece algo infantil, né? Mas há um grande poder das trevas. É isso aí, gente. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz? Estamos aqui mais uma vez, Diácono Paulo Henrique, nosso amigo Diácono Eli Alves, grande Eli. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória de Deus. Hoje, né, vamos falar sobre um assunto bem interessante e polêmico muitas vezes. Muitas vezes as pessoas não sabem do que se trata isso, não é, Eli? Verdade, Paulo. É algo que está no nosso meio, né, já há bastante tempo. A gente não sabe dizer ao certo há quanto tempo já está conosco, não tem uma data específica, mas pode estar hoje até dentro da sua casa, no meio da sua família, e você não sabe. Mas hoje nós vamos trazer esse tema aqui para vocês, né, Paulo? Exatamente, meu amigo Eli. E antes de mais nada, a gente sempre dá aquele aviso, aquele recado, faz aquele pedido gentil para vocês, de vocês já curtirem este vídeo, comentarem, compartilharem e também se inscreverem no canal, ativando aí o sininho, para você não perder nenhum episódio do Quarto Secreto, ok? Esse episódio é o episódio número 2, e ele tá, nossos episódios eles sempre vão ao ar, eles sempre estão disponíveis aqui no nosso canal no YouTube, às segundas-feiras. Segundas-feiras você já sabe o horário, 7 horas da manhã, então já sabe, é toda segunda-feira, 7 horas da manhã, estamos com episódios novos aqui no nosso canal. Então já tem aí o aviso, deixe o seu like, comente, se inscreva no canal. Amém? Então vamos nessa falar. Sim, e a partir do mês de junho, né, Eliabe? Isso. No mês de junho a gente vai entrar ao vivo, tá, Ao vivo, gente? isso. Vai começar a entrar ao vivo e os episódios gravados vão ser a exceção. A regra vai ser entrarmos ao vivo. Eliabe, me diga aí, meu irmão, qual é o mistério de hoje? Hoje, Paulo, nós vamos falar um pouco sobre Nova Era, né? E a Nova Era? Nova Era. Nova Era. E vamos entrar aqui tanto quanto símbolos, música, qual o objetivo da Nova Era, será que era uma religião, uma seita? Tem né? um disco do Angra, né? Chamado Nova Era. Eita, eu lembro desse disco. Vamos passar por esse tema também, né? Isso. Do rock, do metal, né? E aí vamos conversar um pouco, né, sobre isso. É algo que muitas pessoas já escutaram, né? Eu acho que você já escutou aí na sua casa o que é Nova Era, mas pode ser que não tenha um entendimento realmente do que seja isso, Nova né? Era. E você pode estar usando até mesmo produtos da Nova Era sem saber, né? Esse tema da Nova Era eu quando fui escutar, né, acho que eu tinha por volta de 13 anos, 14 anos, isso há muitos anos atrás, Sim. através do meu pai. Meu pai, ele já comprou o livro, né? E aí já começou a ver com relação a isso. Esse livro aqui? Isso, esse livro aí, Paulo. Olha só, Esse é o livro volume 1. antigão. Esse é o volume 1, mas ainda tem o volume 2. Tem um volume 2 que é o azulzinho, isso, né? o azulzinho que eu te mostrei certo, também. deixa eu dar aqui pro Eliab pra ele mostrar pra vocês aí, que é o dono do livro, né? Pronto, aí foi através desse livro aqui, né? Vocês estão vendo Olha aí Pronto. sim. Através desse livro aqui que começou a abrir a nossa mente. Esse livro é de com relação... 2004, cara. 2004. Eu tava vendo Isso. Livro de 2004. E aí, Paulo, pra gente iniciar aqui, né? Qual o objetivo principal da Nova Era? O objetivo da Nova Era é tirar realmente os pensamentos religiosos, né? Os pensamentos com relação a Cristo, com relação a Deus, mudar a linha de pensamento do homem com relação à vida, à morte. Sim. Então, assim, a Nova Era em si, ela vem com a nova visão, querendo mudar um pouco da linha de pensamento, o cristianismo em si, porque a gente sabe que a nossa história, né, da humanidade, ela foi construída também em cima muito do cristianismo, né? É verdade. Então, assim, a Nova Era ela tem um pouco disso, querendo acabar com esse tipo de visão. Um dos símbolos da Nova Era é até assim, eles têm muito o casulo e a borboleta.
E qual é a ideia disso? Sim. O casulo é como você tivesse preso ali, ainda na sua mente fechada para a mente religiosa, para um Deus que pode fazer algo por você. E, digamos, quando você se torna uma borboleta, você abre a sua visão para a nova era e você entende que você depende somente de você e não das visões, do pensamento de um Deus. É como Deus, na visão da nova era, ele veio para atrapalhar a sua vida, para ele Eu sei. travar você de algumas coisas, né, Paulo? Então, assim, a nova era, ela tem muito disso. Ela é muito pegada com relação a essas coisas. Então, no caso, seria é como se a religião, né, o cristianismo principalmente, que é a religião em que nós acreditamos que Jesus Cristo é o Messias, ela viria para o quê? Para limitar as pessoas, né? Ela viria para castrar o ser humano, colocando ele numa caixinha, né? Colocando ele numa caixinha e tornando ele ignorante, Isso. né? A ideia da nova era, como Eliabe bem colocou, é um movimento, né? Eu estava É um lendo aqui movimento. nesse livro, ele é um movimento encabeçado por quem? Lúcifer, meu irmão. É porque algumas pessoas dizem Lúcifer. que a nova era não tem um chefe, vamos dizer assim, né? Ela tem Tem, sim. tem. E Eliabe, você me falando aí, foi Eliabe que sugeriu esse tema. Rapaz, você acredita que hoje eu, meditando um pouco nesse assunto, lendo esse livro que você me emprestou, eu lembrei, cara, eu estudava no Colégio Batista Alagoano aqui, na rua Aristeu de Andrade, ali no bairro do Farol, próximo da Gazeta de Sim, Alagoas. sim. E eu me recordo, eu fiz o quê? O ensino médio lá. Então eu devia ter essa idade, 14, 15 anos. Como o Batista é um colégio evangélico, né? Evangélico, então eles tinham isso de evangelizar mesmo os jovens. E eu me lembro, cara, que um dia lá a gente foi para uma sala de vídeo e colocaram um vídeo sobre Nova Era, meu irmão. Aí na época eu era roqueiro, metaleiro, aí os caras dizendo que metal era coisa do demônio, eu disse, ih, vai pra É porque lá, tem isso muito aqui. símbolo da nova era no rock, né? Assim, no Isso, que é metal. aquele símbolo assim, né? Isso A é gente vai falar do. um dos Aqui, símbolos ó. também, né? Invocação satânica. Tava até aberto aqui, ó. Nesse símbolo, ó. Invocação satânica. Então, assim, cara, pra você ver, quantos anos depois, nem 20 anos depois, estamos aqui. Pois é. Cara, eu achava isso uma besteira, viu? Esse negócio de que, o metal é do demônio, o rock metaleiro é coisa do É diabo. porque tem toda uma simbologia por trás, né? Até hoje a gente faz mesmo isso aí, quando a gente vai fazer, a gente coloca logo atrás da cabeça do irmão, assim, né? E Dizendo já que faz o símbolo, né? Mas ele isso levou aí Gaia, né? mas é algo Levou o muito chifre. mais oculto, né? É a invocação como você falou assim, a invocação de demônios, né? É algo simbólico. E o símbolo em si, ele tem algo muito pesado, assim, né? A gente acha que, isso é só uma besteira, isso é só um símbolo, não tem muito o que dizer, mas tem sim. A nova era, Paulo, ela veio de várias, vamos dizer assim, culturas, várias regiões. Não tem algo centralizado pra gente dizer assim, a nova era veio disso, do paganismo, dessa cultura, dessa religião. Não. Ela tem várias atribuições, né? A gente vamos ver elas em religiões orientais, tem parte de religiões orientais, Sim. espiritismo, terapias alternativas, temos também ecologia profunda, astrologia, gnomismo, né? Gnosticismo, 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 isso, é. magias, ocultismo. Então, assim, você percebe que a nova era em si ela está aglopada a várias outras coisas, várias coisas. Não é algo Ela tá centralizado. espalhada, né, Isso. irmão? Tá Ela é espalhada. totalmente É espalhada. tipo um vírus. Isso. Como a gente tá comentando com você, a psicologia transpessoal, né, que a gente vê muitas pessoas hoje em dia fazendo, é algo Isso é que eu me interessante, lembro, cara. isso eu no pré. Um pré, para quem não sabe, né? A gente chama pré.
Aqui vamos dizer que é o Pré-escolar, você pré-escolar, né? Porque aqui tem muito esse negócio de jardim, essas coisas que eu era do sul, ela chamava pré. É, aqui é Jardim 1, Jardim É, 2, né? isso. Maternal 1, Maternal Maternal 1, 2, pronto. O pré era o maternal. Maternal, né? Quando fazia parte do maternal, eu lembro que a professora que eu tinha, ela pegou a gente assim, pediu pra gente ir debaixo da mesa, cada um todo mundo debaixo de uma mesa, Sim. apagou a luz da sala, botou aquele fundo musical, né? Umas luzes assim meio Hum. dentro da sala e disse: "Feche seus olhos. Imagine que você tá dentro da barriga da sua mãe agora." Ó, isso no pré, eu ainda lembro até hoje. Meu Deus. E ela começou a fazer professora Selma. Aí a gente começou a fazer esse tratamento Você lá vê com a como gente. marcou a sua vida. Isso. E ela fez lá com a gente dentro da sala de aula, a gente começou a imaginar. E aí agora você tá saindo dentro do útero da sua mãe e tal, você tá tendo vida, você tá vendo uma luz. Pronto. Isso aí, essa linha de pensamento, Paulo, isso aí é algo totalmente da nova era. A nova era é tentar conectar você com o cosmo, conectar você com a outra vida. A gente vê muito até pessoas fazendo yoga, não é isso? Yoga ele vem o mesmo da religião do hinduísmo, né? Que é a religião que eles não pregam, não é totalmente com o cristianismo. Eu vejo algumas pessoas cristãos que eu fiquei sabendo que fazem yoga. Yoga significa união, mas união de quê? Se você faz totalmente desligado, eu não faço junto com você, eu aqui, você ali, mas a união de quê? A união é totalmente você conseguir juntar a tua união com as coisas fora, as coisas, o yoga, a sua linha de pensamento, é buscar energia dentro de você e se conectar com algo poderoso que não é Deus. E o yoga, ele é incompatível com a vida cristã? Ele é totalmente incompatível, né? O Porque yoga é incompatível com a vida isso, cristã. totalmente incompatível. Porque assim, a visão do yoga em relação em si, né, como a gente está falando aqui, é justamente isso. É buscar o seu eu, né? O que a nova era prega. Até hoje a gente uma palavra que a gente está ouvindo bastante hoje é ame-se. 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 A Bíblia diz para nós que nós devemos amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Só que hoje em dia as pessoas, tipo assim, esquece um pouquinho o teu próximo e ame-se você. Não importa se aquela pessoa tá passando dificuldade, não importa se ela tá sofrendo, você tem que estar bem, Paulo. Não importa se o teu irmão aí, o teu vizinho, até mesmo a tua esposa não tá gostando de você. Meu irmão, deixa ela pra lá. O que importa é que você tá sendo feliz com aquilo que você quer. Então, muitas pessoas hoje estão tendo as suas vidas destruídas. A verdade é essa, Paulo. Porque elas estão achando, digamos, se afundando nas drogas. São Isso. casamentos que estão sendo separados. Pessoas estão se separando. Ah, porque eu não quero mais desse jeito. Eu não aturo mais esse tipo de pessoa. E a gente sabe que muitas das vezes o casamento ele não é dessa forma. A gente tem que ter uma conversa, porque não é fácil um casamento. Então imagina, eu vou me amar, eu vou deixar minha esposa. Minha esposa, ela tem que me aceitar desse jeito. Ela é pior do que eu, né? Entendeu? Então hoje a nova era ela tá muito ligada também nisso, no ame-se. No ame-se. Que é o que a gente conversava ontem sobre esse assunto e vendo, já discutindo algumas coisas que seriam faladas aqui no podcast. Isso tem muito a ver com a visão do humanismo, né? A visão do humanismo que o ser humano ele é o centro de tudo. E que ele é autossuficiente. Então, essa ideia, né, desse sistema de ideias da nova era, como eu falei, é um movimento e é um sistema de ideias. Ou seja, não é uma ideia isolada, mas são conjuntos de ideias que apontam para o mesmo fim, que é a total negação de Deus. Isso. Total negação de Deus. É como se a nova era ela quer que você pense que você é o responsável, você é autossuficiente, que você não precisa de nada que esteja externo a você, como Deus é. Deus está externamente a gente, mas Deus nos fortalece e não nos enfraquece. No entanto, o sistema de ideias da nova era, ele defende e ele quer incutir na cabeça das pessoas, ainda que elas não percebam isso, de que o ser humano ele é um fim em si mesmo, que é tudo dele, é tudo para ele.
Entendeu? Aí vem o ego, vem a vaidade, tudo que a religião, o cristão condena, tudo que o cristianismo rechaça. Nova era, esse sistema de nova era, ele vai na contramão. Então, a nova era, ela vai na contramão, é uma contracultura Isso. à cultura de costumes, ao sistema ideológico do cristianismo. Eles querem derrotar realmente o cristianismo. Então, fique aí, vocês ainda vão se surpreender com o que nós temos a dizer, sabe por quê? Muitas vezes, por exemplo, se você não conhecia a nova era, nunca tinha ouvido falar nesse termo, já comenta aí. Comenta como é que está sendo essa experiência de você ouvir falar sobre esse assunto. Me diz, nos diz aí se você já passou por alguma coisa que a gente vai falar aqui e que você, sem saber, estava replicando uma ideia da nova era, ou até mesmo usando um símbolo. Isso. Né, Eliabe? Eliabe vai contar aqui, né, da história da tatuagem que ele tem. Eita, é verdade. Né? A tatuagem que ele tem. Então, assim, eu ouvia muito rock and roll também, eu não sabia que eu estava contribuindo para esse sistema de ideias da nova era, que é encabeçado por Lúcifer, pelo inimigo. Então, assim, você pode estar sendo, sim, até cristão mesmo, você sendo cristão ou não, você pode estar sendo conduzido por esses caminhos aí das ideias na nova era sem você saber. Então, esse é o nosso objetivo aqui, abrir os seus olhos para essa discussão, certo? Colocar o nosso ponto de vista. Eu sei que vamos ter resistências, né? Falamos que o yoga e eu concordo com o Eliabe por ser uma prática que não tem a ver com o cristianismo, vem de um outro tronco religioso que é o hinduísmo. É uma falsa religião, né? Então assim, não é compatível com a vida cristã, tá certo? Quer você queira ou não, discorde ou não, você tem o direito de discordar. Ok? Mas, Eliabe, vamos lá. Aí o que acontece? Esse sistema de ideias aí, ele quer tornar o ser humano independente, né? Isso. E como eles utilizam... Você falou, a nova era ela não tem um líder. Tem um líder que é Satanás, mas, humanamente falando, não tem uma pessoa que criou a nova era, né? Não, porque assim, a nova era em si, ela prega assim que o homem, ele é o próprio Deus. Entendeu? Que nós somos o próprio Deus, que nós temos a nossa própria força. A nova era até, tanto é, Paulo, que ela enxerga o próprio Jesus como um iluminado. É como assim, Jesus, ele conseguiu realmente enxergar o que a nova era prega. Ele conseguiu enxergar dentro dele os cosmos, a força que ele tem, a iluminação, em que eu e você, a gente não conseguiu enxergar ainda isso. E por conta disso, a gente não consegue fazer muitas coisas divinas. A gente não consegue ser o nosso próprio Deus. A gente precisa de um Deus para que ele possa nos conceder as coisas. Mas Jesus, ele encontrou esse próprio Deus dentro dele. Então a nova era, ela prega muito dentro disso. Porque Jesus era o próprio Deus, né? Que Jesus, ele foi um iluminado. Sim. E não que Jesus é cristão. Assim, querendo ou não, essa visão da nova era, ela já tira totalmente o sacrifício que Jesus fez por nós. Ela já tira a visão que ele morreu pelos nossos pecados, ela já tira a visão da salvação, ela já tira a visão totalmente que há um céu que nos aguarda. Então, assim, você vê como é algo... nova era é só um símbolo, é algo assim tão... sutil. Né, tão sutil, mas que por trás disso aí é algo tão, assim, destruidor na vida das pessoas, né? E como a gente falou aqui, a nova era, ela não tem vamos dizer assim... Nova era é uma religião? Não é, Paulo. Não é religião, nova era não é uma seita. Nova era é uma forma de pensamento, é uma linha de pensamento de pessoas. E quem é que usa muito essas novas eras? São empresas, são indústrias. A gente vê isso em roupa. Pode ser que você vai ver alguns símbolos aqui, a gente não vai conseguir passar todos porque são inumerosos, né? A gente, digamos, tem... Acho que aí esse livro deve ter uns 80, sei lá, uns 40. Tem mais uns... Outra tanto lá no outro. E ainda fora outros que ainda estão
assim, outros livros que a gente não tem como passar tudo aqui para Fora vocês. os que ainda não foram descobertos, É, né? isso. Tem muita coisa que tá Verdade. aí no No ocultismo. ocultismo. Porque a nova era é justamente isso. Ela fica muito no ocultismo, né? Ela não é. Você vai ver ela, a nova era em alguma estampa de alguma roupa, alguma coisa assim. Ela pode estar sozinha ou como ela pode estar com outras imagens lá em que ela possa ficar oculta. Então nós vamos trazer aqui algumas imagens. Acredito que seja algumas imagens que está mais no ditado popular, está mais à vista das pessoas, né? Que são os mais usados. Você vai poder conferir. E você vai ver aí que já começa a prestar atenção se não tem aí na tua casa algum produto que você esteja utilizando. Tem alguns símbolos que eu já vi em abertura de novela também. Alguns símbolos que eu já vi dentro da própria igreja. Alguns símbolos que eu tinha na minha casa, de roupas, em estampas de edredom, de lençóis, tinha dentro da minha roupa. Algumas símbolos da nova era que também tinha dentro nos brinquedos, né, que eu possuía. Então, assim, a nova era em si, ela tá em todo lugar. E a gente precisa ter cuidado, porque vamos dizer assim, você cristão, você usaria a camisa de um demônio, estampada assim de um demônio? Claro que não, né? Por quê? Porque essa é uma imagem muito forte, é uma imagem que tem um grande significado para você que ia pesar sobre a sua vida. Pronto, a nova era é justamente isso. Você pode estar usando essa imagem, né, da nova era, propagando algo totalmente do inimigo, algo totalmente que não vai com aquilo que você prega. Você pode estar utilizando ela e não sabe. Então, assim, o intuito da nova era não é assustar as pessoas, Paulo. Eu Eita, sei. esse negócio aí é muito macabro, não dá pra mim. Não é esse o sentido da nova era. É Sim. algo tão simples, tão sutil, como eu dei aqui o exemplo de um símbolo que eles usam, que é da borboleta e o casulo. Ah. Algo tão simples, bonito, que você vai Então não precisa utilizar, ser né? necessariamente aquela coisa feia, Né? né? Que a gente pensa logo Uma besta, né? um bode Um com bode. o chifre do Não, bode. é algo totalmente Não. Que o sutil. inimigo ele teve que se reinventar. Isso. É, ele teve que se reinventar e muitas vezes nós não temos a consciência de que estamos replicando uma ideia ou até mesmo ostentando na nossa roupa, na nossa pele, um símbolo que, que é do inimigo, né? Um símbolo que é Uhum. utilizado para fazer com que o inimigo esteja ali presente, tomando conta, né? Então, quando os símbolos eles têm o quê? Eles têm essa função de memorar fatos e exprimir crenças. Então, quando você usa um símbolo, mesmo sem saber do inimigo, da nova era, você está ali propagando uma crença. Isso. Uma crença em quem? Nele. No adversário. Entendeu? Ô Eliabe, você acha que a pessoa que usa um símbolo da nova era e que não sabe que está usando esse símbolo, ou que pensa de acordo com a linha de ideias que é típico da nova era, essa pessoa se torna indesculpável por causa disso? Quer Absoluto. dizer, ela fica. Como é que se diz? Isso a torna, né? Inculpável. Ela não pode ser culpada pelo fato de não saber. Isso. Ou ela não tem jeito. Mesmo sabendo ou não, ela é Não, não. indesculpável. A gente. A própria palavra fala, né? A gente não tem como. Depois que a gente conhece a verdade, né, Paulo? Depois que a gente conhece. Deus abre nossos próprios olhos. É o que nós estamos fazendo hoje. Estamos tirando a escama aqui de muitas pessoas dos seus olhos. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento, há uma responsabilidade, há um peso em cima disso. Enquanto você não tem um conhecimento, você não recebe uma culpa com relação a isso. Mas com toda certeza, há algo espiritual sobre a vida da pessoa. Porque aquilo ali não é colocado. É uma ideia sim. Mas também você está Sim. levando para dentro da sua casa uma situação. Eu vou dar um exemplo. Teve um pastor que relatou em que ele tinha ganhado um presente, algo assim do tipo, mas a casa dele começou a acontecer vários problemas, discussões,
alguns vultos. E aí ele começou a orar, dizendo, meu Deus, o que é isso? Começou a repreender o que estava aparecendo na casa dele. E ele ficou sem entender. E um dia em oração, Deus revelou para ele que ele tinha recebido um presente e que era aquele presente que tinha algo simbólico, né? Era um símbolo naquele presente lá, que era uma coisa tão meiga assim, e que era que estava trazendo totalmente aquele atormento dentro da casa dele. E ele foi Aí, isso tava atraindo. isso, atraindo. Mesmo ele sem saber. Isso. Entendi. E isso atrai totalmente nas nossas vidas. É por isso que eu falo, a gente acha que muitas das vezes isso não tem nada a ver, isso é algo simples, né? É uma coisa bonitinha. Ah, não tem nada não. Para você ter uma ideia, Paulo, tem um testemunho de um empresário, né? Vou nem citar aqui o nome dele, Sim. nem a empresa, mas é uma empresa de moto. E ele fez um impacto, fez um impacto, né? Impacto para poder colocar dentro do globo do farol da moto um símbolo da nova era. Sim. E qual era esse símbolo da nova era? Era uma cruz, em que ele colocava essa cruz, era uma cruz de cabeça para baixo, Sim. em formato um pouco assim como fosse de vela de moto. E ele fez isso aí, ele tava precisando vender, ele tava já fechando a empresa dele, e ele fez essa moto. Acho que foi da década de 70, 75 mais ou menos. E vendeu muito essa moto. Foi uma das motos mais vendidas na época. De um símbolo, era só colocar o símbolo. Você tirava o farol, tinha atrás da parte do farol assim, ainda tinha uma camada, você tirava essa camada, por trás estava o símbolo. Algo simbólico. E ele foi das pessoas que mais vendeu, tanto é que a marca dele decolou, né? E só que em compensação, essa moto foi a moto que mais matou gente. Foi a moto que mais pessoas morreram em cima dela. Acho que você que já tá ouvindo aí, que gosta um pouco de moto, deve estar entendendo que moto é Ainda essa. existe essa moto? A marca? Existe a marca. Mas A perdeu moto, espaço. não. A marca ainda A existe. marca existe, Isso, a né? marca Mas o existe. modelo da moto O não. modelo da moto não, né? Algumas pessoas ainda têm algumas Uhum. que ficaram, né, do tempo antigo, tudo. Sei. Mas foi uma moto que mais matou gente, mais matou pessoas. Então, assim, algo simbólico, mas teve um sacrifício por trás de tudo isso. E se você não Traiu olhar. coisas negativas. Sim. E se você não olhar por esse lado espiritual, não vai chegar nunca a essa conclusão de que era por causa disso, né? Desse Uhum. símbolo, desse ocultismo que estava ali dentro da moto. Naturalmente, Eliabe, muitos podem, até mesmo isso é uma estratégia do próprio inimigo, né? Que muitos vão taxar as pessoas que falam sobre isso de lunáticas, enfim, que enlouqueceram, né? Estão vendo coisas onde não É existe. por isso que você vê Estão muita vendo pouca pelo em coisa, né? ovo, né? Muita pouca coisa, porque de fato é um assunto bem polêmico. Até pra gente trazer aqui, É, encontrou quase nada, não foi? Assim exato. em si, né? E Eliabe vai falar daqui a pouco de uma experiência que ele teve vindo para cá para o estúdio, né, Eliabe? Veio Eita. com a Jerusa. Jerusa é a moto do Eliabe. Jerusa, minha moto aí já começou logo cedo, pessoal aí. A moto já me deixando na mão aí, Meu eu irmão, tendo que vir empurrar ela até empurrando a chegar aqui no moto. estúdio. Você vê que é coisa séria. Nós precisamos nos consagrar. A gente sempre se consagra, né, semanalmente para esses momentos aqui. E ontem no culto, eu entendi a necessidade de me consagrar a partir de um determinado momento. Eu já tinha me consagrado em um dia da semana, mas eu disse, eu vou me consagrar mais uma vez. Porque eu entendi o peso espiritual que é estar aqui falando sobre essas coisas, né? Mexendo em vespeiro. E não é fácil, né, Eliabe? Isso. Não é fácil. Dormi com esse livro aqui do lado, ó. Dormi com esse livrinho aqui do lado ontem. Então, assim, é orar, pedir a Deus para proteger a gente, né? Nos blindar. Ô, Eliabe, eu queria que você recuperasse aquela questão da psicologia que você falou, Transpessoal, né? transpessoal, meu irmão. Eu conheço uma instituição que ela trabalha com o desenvolvimento de pessoas,
né? Não vou citar o nome aqui para não sofrer um processo. Mas ela, cara, todas as ferramentas que são utilizadas para desenvolver as pessoas, reprogramar crenças limitantes, esse tipo de coisa, superar traumas. A maioria das ferramentas, se não todas, elas usam essa psicologia aí, meu irmão. Imagine que você realmente... Imagine você lá na infância. Aí agora... Então tem um mediador, né? Tem uma pessoa que vai guiando você dentro do exercício. E você vai executando tudo. Até cheiro, meu irmão. Bota cheiro num algodão de perfume Johnson. Sim. Passa até o cheiro. Olha aí, o cheiro, ele tem essa função de quê? Rememorar. Da mesma forma que um símbolo tem, essa capacidade de fazer com que o nosso cérebro recupere coisas que aconteceram lá atrás, como se ele até hoje lembra o nome da professora do seu pré. Meu irmão, é isso, entendeu? A nova era, ela tem essa função de realmente fixar no nosso subconsciente. Então, Eliabe, essa instituição, ela usa muito isso, cara. E, assim, riquíssima, meu irmão. Riquíssima. As pessoas, elas pagam o que tem, o que não tem para fazerem os cursos. Porque os resultados realmente são muito rápidos. Entende? O que você acha desse avanço aí? Eu vejo isso aí, Paulo, tá muito avançado, né? Isso aí era algo que via muito pouco, né? Eu acho que é porque também não era muito estudado, não era muito explorado. E hoje as pessoas, querendo ou não, viam um resultado com relação a isso. Sim. Né? Isso tem a ver com hipnose ou é diferente? Não, eu acredito que tenha um pouco a ver, né? Uhum. É um pouco de cada. Como a gente falou, citou aqui várias questões da nova era, né? Não é algo específico. Mas eu creio que a hipnose também tem a ver, porque assim, tem muita questão de cultura, de onde veio a hipnose, a gente precisa também ver com relação a isso, estudar. Cultura oriental, né? É cultura oriental, como a gente tava falando, né? A gente vê muito também o pessoal fazendo o quê? Pessoal, antes de tudo, eu quero que você compreenda o que a gente tá falando aqui. É bom deixar claro. Deixar bem claro aqui para vocês. A gente tá trazendo aqui coisas, como a gente tá falando desde o início, nova era. A gente não veio aqui para criticar, a gente não veio aqui para falar, a gente vai trazer aqui realmente a situação, para depois você falar, pensar assim, o Eliabe e Paulo ali estão viajando, estão pensando coisas nada a ver e tal. Mas assim, você pode mesmo aí na sua casa depois fazer uma pesquisa. Não tem muitos arquivos com relação a isso, você vai encontrar mais em livros, sabe? Porque é um assunto totalmente delicado. Mas assim, a gente falando orientais, tem muitas pessoas que fazem acupuntura, né? Isso é algo que assim, ele é atraído como fosse... Não sei se você chegou a já ver isso aí, Paulo, mas é como... Ele pega nos seus pontos, né? Assim, do seu corpo. Mas com relação ao pessoal que faz isso, é como ele quisesse conectar o seu corpo com outro símbolo. O símbolo que a gente vai falar aqui mais na frente, o Yin Yang. Yin Yang, né? A gente falando desse símbolo. E é como fosse conectar esse seu lado espiritual, Yang. A gente vai até colocar aí, né, pro pessoal ficar por dentro do que a gente tá falando. Aí, esse símbolo daí. Então, assim, esse símbolo ele simboliza o bem e o mal. E é como assim, quando o seu corpo não tá bem, é como se tivesse um atrito, né? É como assim, há um mal e há um bem dentro de você. E eles têm que viver em união, em comunhão. Então, assim, quando eles não estão, o pessoal que faz muito essa cultura, ele diz que há um atrito muito forte entre eles e precisa o lado espiritual, o cosmos em si, se juntar para que eles estejam bem. Então, assim, pode ser que hoje você esteja fazendo esse tipo de tratamento, algo do tipo assim. Eu quero dizer para você que esse tratamento não tem nada a ver com isso que ele está trazendo aqui na Nova Era. São pontos do corpo em que determinada situação que você faz realmente tem um resultado. Mas assim,
o pessoal, a origem do que isso teve, qual foi o principal objetivo, é justamente isso que a gente está falando. Esse símbolo daí, ele simboliza, digamos, a parte branca como fosse a parte masculina, que ela quer dizer que é a parte mais inteligente, a parte mais forte. A parte preta, a parte inferior é como fosse a parte ruim, né? A parte feminina, já pensou? As mulheres hoje vão Não ficar sei. bravas aí, né? Mas Mas já não não é é nada, machismo, não. não, nada machismo não, mas é justamente isso, é como fosse a parte em que eu tivesse mais dificuldade, a parte mais complicada. Então você vê assim, um pequeno símbolo que a gente vê em vários lugares, né? Mas tem um grande significado, esse símbolo assim em si. Eu creio que todo mundo hoje já tenha visto esse símbolo, mas nunca imaginou. Outra coisa interessante Eu com já vi relação a muito esse mesmo. símbolo, Paulo, é que o bem, ele pode andar de mão dada com o mal Não. de maneira alguma, né? A gente não pode amar o mal, a gente tem momentos, quer dizer, Eliabe, que você nunca errou. Claro, eu sou falho, eu erro, né? Mas a gente não pode tolerar o mal. A gente não pode É. andar em um conjunto e abraçado como fosse uma união. Não, não tem, não existe isso. Mas esse símbolo ele quer mostrar justamente isso, Paulo. É que há uma união entre as trevas e a luz, porque somos um só. É justamente o que a gente falou aqui, né? Eu sou o meu próprio Aham. Deus, então eu consigo alimentar dentro de mim o mal, as coisas mais que eu quero fazer, e como eu consigo alimentar as coisas É. boas. Tem até um. Isso é muito. É um discurso até bem presente hoje, né, na nossa sociedade, que nós somos isso, ao mesmo tempo bons e ao mesmo tempo maus. Mas o que vai determinar quem verdadeiramente nós somos é quem você alimenta mais. Então é como se existissem dois lobos dentro da gente: o lobo bom e o lobo O mal. mau. Quem é você? É aquele que você mais alimenta, né? E isso é bem hoje em dia se ouve muito falar nisso, e isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Sim. A Bíblia diz que não pode o mesmo rio, né, da água salobra e doce ao mesmo tempo, não é isso? Isso. Ou ela é salobra ou ela é doce. Não pode, não podemos nós servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque um você vai ter que desagradar enquanto você agrada o outro. Então essa visão que Jesus fala através de uma parábola, é, ela esclarece isso para o cristão. Não tem como você amar o diabo e a Deus ao mesmo tempo. Até nesse ponto ele fala sobre. Eita, deixa eu tirar aqui o símbolo. Ele fala aqui sobre o. Deus, Jesus fala sobre o amor ao dinheiro. E o único Deus, começando com D minúsculo, que Jesus fala é o dinheiro, Isso. não é? E ele equipara o dinheiro realmente a Deus, a um Deus pagão, a um Deus pagão. E perceba, Eliabe, que, cara, essa ideia de que você pode tudo. Eu posso tudo, porque se eu morrer amanhã, então eu vou me entregar, eu vou fazer tudo o que eu quiser. Se eu tenho dinheiro para pagar, se eu tenho dinheiro para comprar, quem vai me impedir? A Nova Era tem muito da reencarnação, né? Eu tava vendo aqui que ele vem de uma linha de espírita, né? Isso. Isso é É, muito isso aí. Então, eu vejo então, assim, nada contra, né? Cada um tem sua linha de pensamento, mas a própria palavra fala, acho que acredito que sejam Romanos 9:18, não me recordo qual versículo, mas ele diz que o homem está sujeito a morrer somente uma vez, né? E depois disso virá o juízo, né? A gente vai morrer. Romanos 9:18, deixa eu só Eu só colocar, não tenho, trazer eu só aqui não pra tenho gente. bem certeza, viu, Paulo? Não, tranquilo. Mas Mas assim, o homem está sujeito só a morrer uma única vez, né? E depois disso virá o juízo. Então, assim, essa questão de reencarnação, acredito que está na Bíblia. O que está na Bíblia é o que eu creio.
E a minha Sim. Bíblia, a que eu leio, ela fala que a gente é sujeito só a morrer uma única vez. Não faz sentido, Paulo, também a gente pensar assim, imagina, a gente vem aqui pra Terra, aí, a gente não concluiu nossa missão, a gente vai e volta de novo, e a gente fica num ciclo desse. Então, assim, querendo ou não, isso dá até uma força maior pra você fazer as coisas mais. Eu penso assim. Porque assim, é meio Hebreus 9:17, hebreu, 9:27. Hebreus, né? Ai, Hebreus Romanos, nada. 9:27. Mas É, ambos foi, foram foi escritos por perto, né? Paulo, Foi do Novo né? Testamento. Quer dizer, há uma discussão se, É, se Hebreus foi escrito por Paulo, mas é isso. mas Hebreus a gente não pode ter essa 9:27. linha de visão aí sobre reencarnação, né? Como a gente está concluindo aqui. Aí eu fico dizendo pra você, imagine só, você hoje, se teu último dia, e aí daqui a pouco você vai ter o juízo, o encontro com Deus. E aí Deus vai decidir. Aí você vai falar, eita Senhor, eu pensei que eu ia voltar aqui pra Terra, ia reencarnar. E aí você vê que você tinha só uma única chance. A gente tem que entender que nós temos, vamos dizer assim, aqui na Terra uma única chance. E nós devemos usar dessa nossa única chance da melhor forma possível. É o usufruindo das coisas que Deus deixou pra gente, Porque né? senão nós entraríamos numa espécie de comodismo, né? Como se nossa vida Também fosse de isso. videogame, né? Ah, É, vou zerar essa vida aqui, vou perder isso. essa vida aqui, vou ter outra oportunidade. Essa vida eu vou ser malandro, a outra eu vou me comportar mais. É. Tá entendendo? Eu vou ter duas personalidades. Eu vou escolher qual que eu quero fazer nessa vida, né? E aquele negócio, né, gente? Nós estamos aqui, nós somos cristãos, né? Você que é espírita, você pode abrir o seu canal espírita para falar sobre as suas ideias, Isso. sobre o seu sistema de pensamento. Nós estamos aqui porque nós defendemos uma filosofia. E essa nossa filosofia está pautada na Bíblia. Então, nós temos o direito, sim, de discordar de sistemas de pensamento, sem ofender, claro, né? Sem desrespeitar ninguém. Afinal de contas, todo mundo tem o livre-arbítrio de crer em que você quiser, né? Mas o cristianismo, né? Ele é a única religião que ele não cobra nada de você, né? Ele não cobra nada, não lhe oferece sucesso, não lhe garante sucesso se você fizer isso, aquilo, entendeu? Então, é No algo mundo que. tereis aflições, mas tem bom Exatamente. ânimo, né? Por isso que muitas vezes as pessoas elas desprezam ou rejeitam o cristianismo. Porque quando pegam essa parte aí, que nós seremos perseguidos, que nós teremos aflições, que para ser discípulo de Cristo, você tem que deixar pai, mãe, filhos, etc. E isso num sentido, claro, é, muitas vezes não literal, né? Você deixar pai e mãe, existe o sentido de você deixar a ideologia de pai e mãe. Porque a gente tem pastores, tem um pastor nosso que ele é de família toda do candomblé. Então, para ele se tornar cristão, ele teve que deixar o quê? Deixar pai e mãe nesse sentido filosófico, no sentido de ideologia. Ele não aceitou mais. Ele não aceitou mais fazer aquilo que os pais faziam. Trazendo mais uma vez, Eliabe, a Bíblia aqui para a nossa conversa, porque invocando aqui a palavra de Deus, isso aqui se torna bem melhor, né? Bem melhor. E nós recebemos dos céus uma proteção mais que especial. Lá em 1 João 2,18 fala que já é a última hora, e como ouvistes, que vem o anticristo também agora. Muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, aqui fala, né, nessa passagem aqui da Bíblia em 1 João 2,16, dos momentos, né, que vão preceder a segunda vinda do Cristo. Então a palavra fala que muitos anticristos vão surgir. Muitos já surgiram. Lembra daquele
Henri Christie, Sim, que sim, sim. ele dizia que ele era Jesus, né? Então, fala-se, né, que a nova era, ela é uma preparação, Eliabe. É uma preparação para a chegada desse anticristo. E eu gostaria de falar sobre isso, que dos sinais da besta, os sinais que vão anteceder a chegada desse anticristo. Lembra de uma época que se falava muito em marca da besta, Eliabe? Lembro, lembro. Hoje em dia quase ninguém fala, né? Você pode estar até usando a marca, né? Mas nem sabe. Porque hoje, como você falou, né, Paulo, é uma preparação. E hoje o mundo está trabalhando totalmente, os governos, a gente vê as coisas que estão acontecendo aqui no nosso mundo, no nosso ao redor, bolsa de valores, tudo isso aí é ocorrência de um preparatório para a volta de Cristo, né? Então, assim, Guerras. coisas que pra gente era absurdo a gente ouvir há um tempo atrás, anos atrás, hoje é besteira, isso é uma coisa totalmente fútil, é uma coisa totalmente tranquila. A pornografia em si, Meu você Deus. vê assim crianças de 12 anos relatando no próprio celular, você pega o celular, tá assim, ó. Entendeu? Você vê muitos aplicativos aí, né? Pessoas mostrando seus corpos, coisas que antigamente. Eu não vou dizer que não tinha, tinha, mas não era tão vulgar como hoje, né? A forma como a linguagem como as pessoas estão tendo hoje, maliciosas, que tá demais, assim, tá muito grande. Hoje eu tinha o tanto, hoje eu ainda tenho tanto cuidado para falar com a minha mãe, com meu pai. Hoje eu vejo tantos filhos falando de qualquer jeito com seus pais. Então assim, a gente vê que o sentido da nova era não é algo para entrar totalmente, porque imagina, se a nova era fosse algo totalmente agressivo, ela não ia conseguir ter espaço no mundo. Ela não ia conseguir chegar na tua casa, na minha casa. Não é porque a gente é cristão, mas tem pessoas que não são cristãos, mas elas não se adequam a esse tipo de coisa. Ela não quer esse tipo de pensamento. Ou melhor, tem pessoas que não frequentam a igreja, que não acreditam em Cristo, sim, acreditam no Senhor, não tem um pensamento religioso com relação a isso, mas com relação às coisas da nova era, ela também ela não quer trazer algo negativo para dentro dela. Então, assim, a nova era ela veio hoje de uma forma totalmente tranquila, né? Como a gente falou, uma forma sutil. É como a gente fala assim, as músicas mesmo da nova era, Paulo. Se você for escutar, porque tem músicas que são só instrumentais, né? Que são instrumentais que eles colocam muito esses instrumentais com relação ao que a gente tá falando. No objetivo aqui da linha de pensamento, você fechar seus olhos. E tem a questão das músicas que são com relação para você escutar. As letras são falando sobre amor, falando sobre a natureza, porque assim, a nova era ela tem uma visão sobre a natureza, a ecologia, né? Ecologia atualizada, vamos dizer assim, que além de pensamento dela, é que eu e você, a gente tem o mesmo valor que uma árvore, a gente tem o mesmo valor que uma pedra, porque nós somos ser de um só sistema. Nós somos ser desse mundo. Não é digamos assim, Deus nos colocou esse mundo pra gente cuidar dele também, pra gente vir aqui crescer, se multiplicar. Mas no caso, a nova era ela não tem essa visão. A visão da nova era é que eu e você, a pedra, o cachorro, a baleia, o leão, todos nós somos ser. Só que Sim. alguns desenvolveram, outros não se desenvolveram, e todos temos importância. De fato, todos nós temos importância. Mas ele não tem o mesmo valor, eu não posso ter o mesmo valor que uma pedra. Eu não posso ter o mesmo valor que uma rocha. Então, assim, a visão da nova era é justamente com relação a isso também, Paulo. Esse tipo de visão. E nós vemos hoje várias pessoas se levantando, falando sobre o meio ambiente, que é muito bom a gente falar sobre o meio ambiente, mas a gente não vem com essa visão. Ah, porque às vezes é melhor com relação. Ah, o rapaz aqui está destruindo a árvore. Vamos destruir esse rapaz, porque a árvore é mais importante. Está sendo destruída, são duas, três árvores. Não é assim, a gente tem que pensar que há um limite entre o ser humano e a natureza também. Precisamos preservá-la? Precisamos. Mas devemos entender que nem todos estamos nesse contexto. E com relação à música, é algo que eu até falei para o Paulo, eu não sei nem se ele sabia com relação a isso,
Mas a música está hoje em todos os lugares. Até é incrível como a gente vê até a música dentro da igreja. A gente daqui a pouco vai... Vai soltar até um... Vai soltar. Vamos soltar logo agora pra gente ver essa questão da música. Já que você colocou esse ponto aí, Isso. Bora, vamos soltar essa música, né? Que é uma música instrumental. Isso, ela é de um... Né? De um... Vamos falar assim, do produtor Yanni, né? Ele é um cara que ele acredita que ele e a esposa dele, eles são reencarnados. Ele era um guerreiro do ano de 300 a 350. Então ele tem essa visão que ele é sua esposa encarnada. Ele é um cara que ele acredita muito no cosmos, na lua, esotérico, né? Isso, né? E ele faz muitas músicas, ele é maestro, tudo. E as músicas dele é muito voltada para isso, para essa linha de pensamento do cosmos, para você fechar sua mente, para você começar a imaginar várias coisas. E ele tem êxito, né, nisso? Ele é muito... Tem êxito porque realmente ele tem uma conexão com algo sobrenatural, que não é Deus, né? Que não é Deus. Que dá a ele... Porque o inimigo também, ele faz milagres. Através das pessoas, né? Falsos milagres, né? Ele implanta a própria dor de cabeça, o próprio problema, e depois ele vai lá e resolve, né? Entendi. Ele dá a causa, então não é um milagre. É o falso milagre, né? Entendi. São coisas assim bem interessantes pra gente estar discutindo aqui. Né? A Bíblia fala que ele se faz de anjo da luz, né? Pra enganar, né? Então há muitas pessoas sendo enganadas hoje, né? Achando que até mesmo é o fato assim, de algo sobrenatural. E realmente é algo sobrenatural, né? Que não é algo dos nossos dias, assim da nossa carne, da nossa situação, atmosfera, né? Isso. Realmente é algo sobrenatural, mas não é algo que vem de Deus, né? Você pode achar que é algo que está fazendo bem a você, mas no final de tudo ele está ali prejudicando e vai ter um preço muito maior para ser cobrado no final de tudo isso. Até porque a própria palavra diz, né, que existem outros mundos, né? Paulo fala, né, que existem as regiões celestiais, onde são travadas batalhas entre anjos e demônios. Então, é inegável que entre o céu e a terra existam bem mais coisas do que nossa vã filosofia desconfia, entendeu? Com certeza, se você é uma pessoa espiritual ou não, você já deve ter passado por algo espiritual. Se você não acredita, é totalmente cético ou cética em relação a essas coisas, a diferença é que você só não vai perceber que foi espiritual, mas isso não deixa de classificar algo como espiritual, sobrenatural. E você que sabe, né, que acredita que existem mais coisas do que nossos olhos carnais veem, nossos ouvidos ouvem, aí você vai conseguir identificar que realmente aquilo é espiritual. Aí vamos colocar aqui a música desse artista, né, chamado, como é o nome dele? Yanni. Então, escuta aí. Aí vocês viram, né? Aí a gente vai ver. Vocês devem ter reconhecido isso aí. Não sei se já reconheceram. Já viu na memória, né, Já Paulo? ouviram essa música já em algum lugar? Comenta aí se vocês já ouviram essa música em algum lugar, né? Em algum evento. Que ela passou por muitos anos sendo a música principal de um grande evento. Em um evento cristão. Cristão. Né? Isso, um evento cristão. Então, vamos até soltar aí, né? Vamos. Essa música aí você vai ouvir agora ela totalmente aí no evento cristão. Solta aí, Paulo, para o pessoal ver. Um dia
Você vai subir no altar onde eu estou, vai pregar comigo, vai andar comigo um dia. Pastor Relé, o meu sonho realizou. Pronto. Então é isso. E Vocês viram aí, Eliabe? né? Viram aí o vídeo, né? Esse vídeo aí, acho que todos já reconheceram aí nas Gideões. Muito tempo foi tocado, né? Nos Era um Gideões. congresso, né? De Ainda missões, tem né? até hoje, né? Ainda tem. Eles tiraram pelo que eu pude observar, né? Nas últimas pregações, já há algum tempo eles tiraram esse fundo musical, porque eles conseguiram. Alguém escutou, viu, foi lá e falou, entendeu? Mas por muito tempo você vê, né, Paulo, que vários anos, falo muito tempo, sempre que foram muitos anos, em que algo totalmente pagão estava dentro de algo religioso, para você ver, né? E isso eu me lembro que até há anos atrás, vou colocar assim, 10 anos atrás, ou não mais, 12 anos atrás, a igreja a qual eu fiz parte, a qual eu visitei, tinha hora que um determinado pregador que ia pra lá, ele gostava de colocar esse instrumental. Então, assim, eu dou até uma dica pra você que é pregador, pra você que gosta muito de pregar escutando um fundo musical, algo do tipo, que você preste bastante atenção, se for no CD, se for no pendrive, se for totalmente do YouTube, que tipo de fundo musical é esse que você está colocando? Será que esse fundo musical é algo que vai realmente edificar a mensagem que eu estou trazendo? Ou há algo oculto em si, por trás de tudo isso? Eu vi até algo engraçado aí sobre um tecladista tocando a música, era a música do mundo. Assim, música do mundo, pra gente falar assim, é uma música que não são uma música religiosa. É até a música que passa numa novela. Ele tava tocando no culto essa Tava música. Tava tocando no culto. Bem Esqueci, meu progressista, irmão. né? Bem... Aí ele começa a tocar lá essa música lá. É. Pananana, pananana, música bem. Sim. Aí ele começa a tocar e o pastor olha assim pra ele: Peraí, volta aí, meu irmão, volta aí. Volta aí que eu quero escutar de novo. Pode tocar. Ele começa a tocar e o pastor começa a cantar. Diz: Meu amigo, para de tocar que essa música eu conheço. Você pensa que eu não conheço, não, é? Eu já fui do mundão também e escutava essa música. O tecladista tocando. Caramba, bicho. E a gente acha assim que isso é uma besteira, mas isso traz uma atmosfera, né? Porque a gente sabe que a música ela tem um grande peso para atrair tanto coisas positivas como coisas negativas, né? É aquele negócio que você falou, né? Que você atrai, né? Atrai Isso. um universo, atrai um ambiente espiritual para dentro da sua casa, mesmo sem você saber. Você tava falando do, sim, aí o pregador, né? Até mesmo aqui a gente gosta de vez em quando ouvir uns fundos musicais e músicas, etc., mais cristãs, né? Mas como saber, meu irmão? Pesquisar sobre o autor da música, Pesquisar. né? Se não Pesquisar souber, é sobre melhor não colocar. Na dúvida não faz, Não né? faz. Na dúvida não faz. Porque você falou algo interessante, eu me lembro. Você disse que a gente precisa entender em que contexto se deu a criação daquela música. Sim. Principalmente o rock, cara. Eu fui muito de ouvir rock. Você também, né? Ouvíamos muito rock. Bon Jovi, Sim, Metallica. E Metallica é uma banda que praticamente inaugurou, né, um tipo de metal que antes não existia. E Metallica vem com umas propostas de músicas bem macabras. Metallica ele fez um sucesso incrível por quê? Porque ele realmente jogou o negócio no ventilador. Uhum. Os caras usavam roupa preta enfim, os clipes eram bem macabros, assim, uma coisa bem satânica mesmo.
de uma forma A gente descarada. pode até ver um tema aí depois pra falar sobre isso, né? Porque a meu gente irmão. tem vários, né? Tem Slipknot, né? Slipknot, que é muito... o próprio Iron Maiden. O Iron Maiden, isso. Até os shows do Iron Maiden, se você viu aquele show que É o Ed, né? ele foi até Aquela proibido, que eles caveira. colocaram vários pintinhos no palco. Você chegou a assistir esse DVD, Não. Eles colocaram vários pintinhos assim num palco, um DVD muito antigo. Espalharam pelo palco e aí começou o show e enquanto eles tocavam, eles iam pisando. Era como foi uma forma Sério, de... cara? Uma forma Não é de... pintinho vivo, não, né? Vivos. Vivos? Era como uma forma de sacrifício ali, Eita. naquele momento do show. Não, cara, assim, me perdoem os fãs de Iron Maiden. Realmente isso aí. A gente vai ter vários haters Sim. aqui, né? Nos criticando. Mas é aquele negócio, a gente respeita, se você gosta, você ouve o que você quiser. Eu já ouvi. Eu ainda curto assim, um bom rock, né? Mas a gente sabe, como o Paulo falou, a gente tem que ver de onde veio a origem, com relação à letra, à música, à batida também, né? Então, assim, eu gostava muito também, vamos dizer assim, Pink Floyd. Sim. Se você for olhar Pink Floyd, há muita coisa, muito símbolo da nova era no Pink Floyd. Meu irmão, Pink Floyd é uma banda totalmente esotérica. E ele é totalmente da nova era. O Pink Floyd em si, né? Tanto pelos símbolos que ele usam bastante. Tem até o símbolo do tijolo. Nesse livro tem aí alguma coisa assim do tijolo com Que é um cara olhando assim, né, por cima do tijolo. Tem isso. Você vê muito a questão assim, da música o instrumental do Pink Floyd. Até chegar a entrar na música no vocal. Ali você viaja, meu irmão. Viaja Depende muito. da situação que você esteja, você Viaja. traz tantas coisas ali, entendeu? Então ali eu posso dizer assim que é uma banda hoje totalmente voltada para essa questão da nova era, entendeu? O Radiohead também tem muito isso. Tem. Já ouviu o Radiohead? Já. Não era muito... É muito louco o Radiohead, velho. As músicas do Radiohead, você viaja mesmo. Na época que eu era do mundão aí, vivia loucão. E às vezes eu tava loucão, meu irmão. Botava Radiohead. Já vi que dá pra gente fazer um quadro aqui. Meu amigo. Né? Vamos fazer Led Zeppelin, Megadeth. Meu amigo, a gente sabe passear por essa área aí, viu? Vamos fazer. Vamos fazer assim, mas pra gente voltar aí, como é que falou? Analise bem. Analise bem, né, Paulo? Analisar bem a história da música, né? Em que Isso, contexto ela foi em que criada. contexto. Eu gosto muito de ver que hoje em dia as músicas, assim, tem essa questão da nova era que a gente tá falando, mas também tem música cristãs que hoje, meu irmão, não tem condições de você escutar, porque digamos assim, como é que chama? É eurocêntrico, porque eu sou o centro da música. Isso, a música não fala nada de Deus, sei. não fala nada do cristianismo. Antropocêntrico. É só eu posso e você vai ver o que aconteceu comigo, você vai ver o que Deus faz na minha vida, que não sei o que, tipo assim, quase que eu desejando um mal pra você, né, porque você tem, não sei, me desprezado. Então, assim, hoje também tem muitas essas questões que estão tocando também na igreja, música cristãs. Então a gente tem que ter esse cuidado também, Paulo. Né? Vamos fazer esse podcast, Vamos fazer também já deixa aqui agendado, já deixa marcado o compromisso feito, porque a gente vai falar também de músicas de outros estilos musicais, Isso. né? Como o Tecnobrega, Sim. esse tal essa música sertaneja que se toca muito hoje, né? E tem várias músicas, cara, o funk mesmo, né? E o funk, não sei se você chegou até a assistir um vídeo do Aposan falando sobre isso, sobre as batidas. Né? E ele cita, não assisti não. E ele cita justamente isso sobre o funk, né? Que ele conseguiu... Ele foi fazer um trabalho, acho que foi na África, num povoado. E lá, os africanos, eles têm muito aquelas batidas, né? As batidas lá que eles fazem, né? E as batidas, se você pegar, ela é muito parecida com o funk. As batidas, né? Só que no funk é remixado, aquele negócio todo, aquela produção, né? E aí, quando o Aposan chegou lá, tinha umas pessoas lá, que estavam lá, uns irmãos já junto com ele, e ele começou a fazer uma batida assim, né? Começou a bater. Aí nisso, as mulheres começaram a olhar pra ele, parece, e aí ele olhou assim, oxê. Aí disse, não, porque você tá fazendo, tá excitando algo aí. Aí disse, oxê, que é essa batida? Que é a batida que tem lá muito no funk, né? No carioca e tal, isso aqui. E o rapaz explicou que aquela batida era você invocando, digamos, os deuses,
deuses sexuais, como se você quisesse cometer um ato sexual com aquela mulher que estava ali. Era como se fosse um preparatório e você meio que chamando aquela mulher. E aí, naquele momento, ele começou a fazer vários tipos de batida e o pessoal lá começou a explicar. Que são batidas que eles fazem no terreiro para aquele espírito, naquele momento, se levantar e possuir a pessoa. Então, era espírito sexual, vários tipos de espírito que iam passando. E eles, poxa, todas essas batidas são do funk, lá do nosso Brasil. É tão forte isso que se um cristão mais puro, mais santo possível for para um baile funk, ele não consegue ficar parado. E aí a gente entende Não é? o que acontece no baile funk, né? A prostituição, meninas de menores, meninos também usando drogas, se prostituindo. E você vê que assim que no baile funk Aquelas festas de rua que tem muito como se fosse em uma São Paulo. disputa de quem fosse se expor mais, né? É a destruição, cara, é a destruição total ali da família, do ser humano. É aquele negócio, eu posso tudo. Eu sou livre, né, Eliabe? Isso. Ela me fala muito isso. Eu sou livre, mas livre de quê, meu Não. irmão? Se você não consegue chegar hoje e dizer, hoje eu vou parar de beber, hoje eu vou parar de fumar, Porque o hoje pessoal eu tem vou parar muito de usar que a droga. gente não é livre, né? Como Muitos já- dizem que nós somos presos, né? Porque temos um Deus que... Um amigo meu já me questionou, falou, disse, Eliabe, tu é preso, rapaz, como é que tu não pode beber, tu não pode fumar, tu não pode isso, não pode aquilo, como é que tu disse que tu é livre? Eu disse, sabe porque eu sou livre? Porque hoje eu tenho uma escolha de fazer. Aí ele tava com a carteira de cigarro, eu disse, sua carteira de cigarro aqui. Eu não fumo porque eu não quero. Agora eu peço pergunta pra você. Se você quiser deixar hoje, ficar 2 dias sem você fumar, você consegue? Aí ele disse, não. Aí ele disse, tá vendo? Eu tenho uma escolha. Mas eu escolhi não fumar. E você não tem escolha, você só tem a escolha de fumar. Porque você já está dominado por isso. Então, as pessoas têm muito visão que o cristão, ele é dominado, que ele é preso, ele não tem escolha. Ao contrário, nós temos várias escolhas. Só que nós escolhemos todos os dias a melhor. A melhor escolha que é estar com Cristo, a melhor escolha que é fazer o bem, porque essas coisas de cigarro, bebidas, ela não faz só mal ao lado espiritual, faz mal ao nosso corpo também. Mas há muitas pessoas aí prisionadas pelo cigarro, pela prostituição, pela bebida e acham que estão totalmente livres. Mas hoje ela não tem escolha de largar isso. Hoje eu tenho uma escolha. E eu escolhi em dizer não. Então tem muito disso, né, Paulo? Tem muito disso e isso aí já vai ser um corte, né? Para o nosso... Isso aí já vai ser um Eita. corte. Já tava aqui, olha. É isso aí, meu irmão. Eu gosto muito quando você fala isso. Desde que você falou da primeira vez, me marcou isso, sabe? É isso. E eu utilizo também, porque não é fácil, não é fácil. Nós estamos aqui porque nós queremos alcançar uma galera aí que tá ainda presa, achando que tá livre. Né, Eliabe? Sim. Meu irmão, é muito fácil você pregar dentro de uma igreja em que a maioria ali é cristã, a maioria já é cristã. Os que são visitantes estão visitando a igreja porque já, de uma certa forma, o Espírito Santo já incomodou. Então, elas já estão mais suscetíveis a ouvir a palavra, a aceitar Jesus. Mas imagine a pregação, o evangelismo de rua mesmo, que é esse que a gente está fazendo aqui. Entendeu? Isso aqui é um evangelismo de rua. A gente tá, o YouTube vai mandar para quem é cristão, quem não é cristão. E é isso, são essas pessoas que a gente pretende alcançar. Eu quero alcançar o cético, o ateu. Eu quero sentar com eles para conversar. Entendeu? Fala aí, o que é que tu pensas? Não é isso. Como você falou, seu amigo disse, você não é livre porque você não pode fazer isso, aquilo. Mas você, através de uma iluminação do Espírito Santo, você conseguiu totalmente deixar ele sem palavras. E isso é o Espírito Santo que faz com a gente. Então, o discurso parece sempre quase o mesmo, né? É quase sempre o mesmo, melhor dizendo. O discurso é quase sempre o mesmo. Não, eu acredito que existe uma energia. Né? Um dia desse eu estava conversando com um colega na faculdade, ele disse, você crê em Deus? Não, eu acredito que existe uma energia. Né? Aí eu disse, você sabia que... Falando disso, eu levei um choque semana passada, quase morri. A energia existe, né? Ó, conta aí como foi semana passada. Aham. Conta aí.
Você falou de energia, porque a energia que eu tenho na minha cabeça, Paulo, é essa energia, né? Não tinha o que fazer em casa e fui inventado de mexer na energia. Já tarde da noite, escuro. E aí pedi pra minha esposa desligar todas as coisas dentro de casa, né? Desliguei o disjuntor, comecei a mexer pra botar um ponto de luz num lugar que não tinha lá na minha casa. E aí comecei a colocar, de repente, eu não sei o que aconteceu, a energia veio. Com todos os disjuntores desligados. E aí foi na hora que eu fiquei preso, né? Fiquei preso lá no fio. Eu moro no primeiro andar, eu tava em cima da escada, e aí segurando o fio. E na hora que eu fiquei preso assim, e a única coisa, eu não consegui soltar, né? Então a única coisa que eu consegui fazer foi jogar meu corpo pra trás, pra que eu não viesse ficar preso ali e morrer, porque não tinha outra solução. Então quando eu joguei meu corpo pra trás, eu caí da escada. E foi um livramento, foi dois livramentos de Deus, porque o primeiro foi do choque, né, que eu poderia ter ficado mais preso lá, e o segundo foi que eu poderia ter caído do primeiro andar pra baixo, mas eu caí dentro da sacada. Caramba. E isso foi numa semana antes, né? Nos dias anteriores que antecederam a nossa conferência de avivamento, Isso. né? Foi na mesma semana. Foi um dia antes. Foi um dia Foi um antes. dia antes. E também nós também estrearíamos aqui no podcast, né? Nós estrearíamos aqui, então A gente teve a toda questão dos essa nossos batalha. filhos adoeceram, Sim, né? cara, Você teve a questão com sua filha no hospital foi, todo. pô. Então, é a energia que o rapaz tá falando aí. Essa energia aí, meu irmão. O que a gente fala de energia, a gente fala assim do mundo espiritual, né? Que é Deus e o diabo, E né? o E o adversário, adversário, é. Satanás, né? Então, assim, quando a gente se levanta pra falar muitas das vezes as coisas de Deus, hoje pra gente tá falando aqui pra vocês sobre isso, sobre a nova era, não é algo, Conta a história da Jerusa também. não é algo totalmente fácil, né? A gente vem passando por setas, né? Por situações em que a gente olha assim, meu Deus, como é que pode isso acontecer? Mas o nosso intuito aqui maior é trazer para você um pouco mais de conhecimento, abrir os seus olhos, né? Despertar essa curiosidade em você, porque eu creio que essa questão aqui da nova era em si, Paulo, a gente estamos trazendo aqui, né, um mix um pouco de cada coisa, mas você mesmo aí na sua casa, você pode se aprofundar ainda mais nesse assunto, né? Nosso interesse aqui totalmente é para que você não seja totalmente leigo nesse assunto, como a gente viu aí, algo simples, mas que estava dentro da igreja, como um musical. E nós vamos ver que há símbolos também que estão muitas vezes dentro da igreja. Acho que a gente já pode até partir agora, Vamos né, lá Paulo? para os símbolos, Então, agora a gente vai trazer alguns símbolos para que vocês conheçam. Esses símbolos são símbolos bastante conhecidos. Sim. E existem pessoas, né, que estudaram a fundo, né? Esse livro mesmo aqui que está em minhas mãos, ele é fruto de várias pesquisas, de anos de pesquisa. Então aqui a gente não está falando do nada, tá certo? A gente está falando com fundamento. E para que você descortine aí o que você não sabe a respeito de símbolos da nova era, certo? Então, Eliabe, vamos começar aqui com o primeiro símbolo. Deixa eu colocar aqui nessa câmera. Vamos colocar o pé de galinha, tá? Colocar o pé de galinha aqui, ó. O que é que significa, Eliabe, o pé de galinha? Isso aí foi uma surpresa para mim, nem eu sabia, né? Para você que não assistindo, ó. Aí tá aqui, né? Paz, né? O pessoal tem muito essa questão aí. O pé de galinha é o símbolo da paz, né? Porque ele foi um símbolo muito usado, né? Num tempo em que estava tendo uma grande batalha, né? Entre o comunismo, assim, em si. Só que o símbolo de galinha, o pé de galinha, que a gente pode dizer assim, né? Ele... Se você analisar bem nessa imagem aí, ela é uma cruz de cabeça para baixo, como fossem os dois braços quebrados. Entendeu? Os dois braços de quem? De Jesus, né? Os dois braços de Jesus quebrados. E esse é o símbolo da nova era. Esse símbolo daí, pé de galinha, ele foi usado um tempo ainda é usado hoje, né? Entre os satanistas. Numa figura
diabólica do próprio demônio, em que esse símbolo aí fica nos olhos do próprio Satanás, né? É uma forma de zombar todo o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, né? Quebrando os braços dele, colocando a cruz de cabeça para baixo, né? E foi uma mensagem em que hoje está em todos os lugares. Nós vemos até em desenhos, o próprio Scooby-Doo, nós vemos isso num desenho da Kombi do Scooby-Doo. E várias outras coisas. De uma forma totalmente oculta, né? Uma forma que não traz nada. Hoje as pessoas têm como paz e amor, né? Porque, Isso. como falei, foi usado naquele tempo em que estava tendo uma guerra e o pessoal estava querendo paz e falavam que era melhor sujar a roupa de sangue do que morrer, aquele negócio todo. E aí aconteceu que usaram esse símbolo nesse tempo dessa batalha, dessa revolução aí, como algo de paz. Mas a intenção toda é implantar. É como a gente falou aqui desde o início. A intenção da Nova Era em si não é assustar você, mas sim colocar um símbolo dentro da sua casa em que você olhe como algo totalmente tranquilo. Então esse símbolo, eu creio que você já deve ter visto em camisas, deve ter visto em desenhos, em roupas. Muitas pessoas tatuam também, né? Mas hoje, agora, eu creio que você está tendo conhecimento sobre isso. Você também pode ir mais a fundo, pesquisar também sobre esse símbolo, né, Paulo? É. Eu estava vendo aqui que o inglês Bertrand Russell é um filósofo, né, aí do século passado. Ele reavivou esse símbolo, né, que para ele significava a completa morte de qualquer forma de religião. Então, lembra do que a gente falou no início, né? Que o Nova Era é a libertação do homem da religião. Tudo que enfraquece ele. E ele dizia aqui, né? Ele era um comunista, né? Ele dizia melhor vermelho do que morto, né? Isso. Então, se preciso fosse derramar sangue, né, Eliabe? Para conquistar aquilo que eles queriam, assim seria feito, né, meu irmão? É bem... Isso aí, tá? O símbolo do pé de galinha, também chamado de pé de bruxa, cruz de Nero e pé de duende. Ele pode também ter esse símbolo com essa denominação. Vamos para o próximo aqui. O próximo é o Yin Yang, né? Nós já falamos um pouco sobre ele. E o símbolo de anarquia. Anarquia, Eli. Um símbolo muito conhecido isso, né? A gente vê, acho que você já viu ele pinchado aí em vários muros, né? Sim. A gente vê muito. Eu já pichei muro, tu acredita, bicho, quando era criança. Mas com esse símbolo aí? Rapaz, eu não me recordo, mas provavelmente, meu amigo. Provavelmente. Eu fazia nos meus cadernos. Anarquia, eu fui um jovem rebelde, cara. Fui um jovem transviado. Eu já fiz esse símbolo aí na mesa nas cadeiras da escola, né? Nas cadeiras. Sim, você gravando mesmo, né? Com a faquinha, o lápis, o grafite ali, né? O nome em si já tá falando, né? Anarquia. O que ele totalmente representa, né? Essa anarquia vamos dizer assim, a forma totalmente de você negar até as leis dos homens, né? Você querer tornar tudo de acordo com a sua conduta, né? E a gente vê que a própria palavra ela é contra esse fundamento, essa linha de pensamento, né? Em Romanos 3 agora tá certo, viu, pessoal? Mas é natural. Romanos 13, Paulo relata justamente isso, né? Todo homem seja sujeito às autoridades. Isso. Né? Então, assim, a anarquia, o símbolo dela não tem outro. A ideia dela em si, né? Tem alguma coisa aí que você queria complementar com relação a isso? Cara, é isso. Você falou de uma forma muito oportuna, porque a palavra de Deus, ela não nos autoriza a sermos anarquistas. Isso. Por mais que o governo, ele tome medidas, adote medidas, por exemplo, que vão de encontro aos nossos preceitos religiosos, não é por isso que a gente vai sair por aí destruindo as coisas, anarquizando. Como, por exemplo, discussão sobre aborto tá voltando agora, cara. Tá voltando agora. Então, Deus nos livre, aprovem a legalidade do aborto em qualquer circunstância, porque hoje já existem algumas hipóteses em que o aborto é permitido, né?
Isso a lei ela já autoriza, certo? Mas dá a César o que é de César. Como você falou, nós temos que estar sujeitos às autoridades. Nós temos que saber lutar com as armas que nós temos. E essas armas não são armas físicas, né? Essas armas não são armas físicas. A própria palavra, o apóstolo Paulo fala que nossa luta não é contra a carne, não é? Mas contra principados e potestades que estão aí guerreando nas regiões celestiais, as hostes celestiais. Então, muita coisa nós vencemos dobrando nosso joelho. Não estamos aqui em nenhum momento dizendo que, em nome da fé, nós vamos desrespeitar, nos comportar como anarquistas, né? Isso, porque a anarquia em si, né, como a gente tá falando aqui sobre ela tira totalmente a visão de você obedecer às leis, né? Isso. E a gente sabe que até o nosso código também, ele é baseado muito com relação à Bíblia, né, Paulo? Você que Sim. tá aí já um advogado, Quase, né? você entende muito melhor do que eu isso aí, né? Que... Eu advogado de Deus, meu irmão. Sobretudo, né? É. Advogado de Deus. Charles Finney, ele era advogado. Não sei se você sabe. E chegou, ele teve uma experiência, fazendo esse pequeno parêntese, né? Teve uma experiência com o Espírito Santo, ele foi batizado com o Espírito Santo. No outro dia ele tinha um cliente para atender no escritório dele. E o cliente queria que ele defendesse a causa dele. Aí Charles Finney disse: infelizmente, eu não vou poder mais pegar a sua causa, porque a única causa que eu defendo agora é a do evangelho. E ele, cara, ele era super, né, bem sucedido no meio jurídico e tal. E Charles Finney se tornou um dos grandes ganhadores de almas que a história recente testemunhou. Mas é isso, Eliabe. Temos que sim, o Código Penal, como você falou, as leis, elas têm sim fundamento, elas têm raiz na Bíblia. Você vê, o trabalho, leis do trabalho. Onde nasceu o trabalho? No Éden, meu irmão. A primeira relação de trabalho que aconteceu, a primeira noção de trabalho foi quando Adão e Eva pecou e ele disse: agora vocês vão ter que trabalhar. Isso, os livros de direito foi trabalhista... Foi tá numa vida boa agora a gente sem trabalhar, né? Isso. Agora pecou mesmo. Por isso que o trabalho, ele é de Deus. Deus não gosta de preguiçosos. Deus não aprova o preguiçoso. Vai ter com a formiga, né? Como diz lá em Provérbios. A gente precisa trabalhar de alguma forma, não necessariamente ganhando dinheiro. Mas o trabalho não tem somente o fim lucrativo, né? Mas vamos lá. É isso, Eliabe. Você tá certíssimo, meu irmão. Vamos na cruz ansata agora. Cruz ansata. Vocês já viram, gente, esse símbolo aí em algum lugar? Esse símbolo é muito puxado para o egípcio, né? É mais aquela parte lá do pessoal, né? Os orientais, né? Cruz ansata, ela tem um significado, né? Esse início dela. Essa parte vertical dela, ela significa o... É como se fosse uma ponte aí, né? É uma ponte, né? É como se fosse a parte de cima, botando pra lá, mas essa parte de cima aqui, esse círculo, é como se fosse o sol e ali fosse descendo pra terra, né? É como se fosse meio que uma ligação entre o homem aqui da terra com o sol, né? Porque a Nova Era, ela tem muito essa visão com relação sol, lua, estrela, espaço. Então é meio que uma ligação dessa aí. Então acreditavam muito os egípcios na época, né? Que era uma forma de ressuscitá-lo, né? Sim, eles eram colocados, até foram encontrados isso aí muito num... não é caixão que chama, como é que é o nome, meu Deus? O sarcófago. Sarcófago e as... Sarcófagos, né? Isso. E tem muito desses desenhos assim colocados, dentre outros símbolos, né? Colocados as tumbas, também, né? nas tumbas dos faraós. Isso. E a mesma cruz egípcia, né? Isso. O Tau, ele é chamada de Tau também. T-A-U. É uma das cruzes acho que mais comercializadas nos tempos também de hoje, né? Representava a imortalidade da alma. Porque naquela época, né, se acreditava que era possível que o morto ele ressuscitasse, né?
Mas Jesus veio e provou que somente ele, né, é capaz de ressuscitar. Ele ressuscitou a Lázaro, né? Porque foi pelo poder de Deus. Mas Lázaro ele não ressuscitaria sozinho. Não é De isso? forma alguma, né? Então não era faraó nenhum. A história não registra nenhum faraó com todo o poderio que tinha ele ter ressuscitado. É o único né? túmulo que tá assim, ele não está aqui, é só o Jesus Cristo que você vai encontrar, né? É. Os outros você vai encontrar lá, os ossos. Já é como diz aquele louvor, né? Do quem não louvará, né? Sim. Aonde estão os reis, né? Aonde estão É. os tronos? Todos eles foram todos caídos ao chão, né? É muito lindo esse louvor, né? Não é não da Nova Era esse não, né? Não, não. Graças a Deus. Mas brincadeiras à parte, gente, vamos para o próximo símbolo aqui. Falamos um pouco sobre essa cruz ansata. Essa eu nunca tinha visto não, Eliab, vou ser bem sincero. Agora essa sim. Sim. Essa é muito conhecida e nos remete, olha aqui a função coisa, da né? simbologia, nos remete a algo traumático na história Isso. recente, né, do mundo. Cruz suástica, meu irmão. Cruz suástica. Essa cruz aí, né? Acho que muitas pessoas agora que vão entender o que é uma cruz, né? E eu mesmo, quando eu vi esse símbolo aí, eu não sabia que era uma cruz. Eu fui depois descobri que era de fato uma cruz, né? É que é como uma cruz e tá totalmente quebrado, né? Para ambos os lados, né? Esse lado direito da cruz, eu não sei porque a Nova Era ainda não tem essa explicação, porque a Nova Era ela pega muito assim um lado masculino e lado feminino, né? Esse lado direito da cruz em si, ela remete o lado masculino, que é o lado que está apontado para cima, e o outro para o lado. O lado feminino é o que está apontado para baixo e apontado para o outro lado esquerdo, né? E aí remete o masculino sempre a algo grandioso, algo de conquista, e o feminino algo, digamos assim, mais fraco, mais inferior. Isso até é bom você falar, porque muita gente leiga na área, que não tem um conhecimento talvez ainda mais aprofundado da palavra de Deus, acha que a religião cristã ela é machista, Isso. não é? Muitos acham. Por exemplo, quando Paulo fala lá que a mulher ela tem que ser submissa ao homem, muita gente pega essa parte, as feministas vão pegar e vão, sabe, julgar machismo, isso é intolerável e tal. Mas esquecem de analisar a palavra da forma que precisa ser analisada. Ser submissa é se submeter a. Que não necessariamente o outro, o homem, vai ser um carrasco, carrasco, né? Um tirano. Mas se submeter no sentido de que existe uma autoridade espiritual Sim. do homem, uma autoridade espiritual, não a autoridade material de que o homem disser para a mulher ela vai obedecer. Até porque quando a palavra diz homem e mulher se tornarão uma só carne, ele não está atribuindo um papel mais relevante a um homem e um papel menos relevante à mulher. Não. Ambos ambos, tanto homem como mulher, eles vão ter o seu papel bem definido no casamento, no matrimônio. E para Deus também. Eles vão ter. Então, essa história de que a Bíblia ela é machista precisa ser investigada com mais cuidado, né? De que o cristianismo ele é machista, não. O cristianismo ele só não defende que os papéis se confundam, que o homem se torne mulher, Sim. que a mulher se torne homem, que coisas não naturais, relações não naturais, que não é de hoje, lá em Roma já acontecia no primeiro século depois de Cristo,
até mesmo na pré-história já existia um caso assim. Isso não é, na palavra de Deus, não é natural, não é aceitável. Por quê? Em que pese haver toda essa discussão de ideologia de gênero, nós sabemos que existem muitas coisas que precisam ser esclarecidas, né? Defendem quem quiser, tem todo o direito de defender, mas aí sim, aí nós somos enfáticos. O cristianismo, ele não aceita no sentido de que a Bíblia ela não valida isso. A Bíblia ela não dá, sabe, fundamentação para que isso aconteça. Isso não quer dizer que a gente não vá respeitar. A gente respeita, claro, como todo mundo. Mas dizer que tem fundamento bíblico, nós não concordamos com isso, né, Eliabe? Isso. E aproveitando aí que o Paulo já entrou aí em questão de casais, está iniciando hoje, né, que nós estamos... Hoje não, na sexta-feira, né, que passou, iniciou aí o curso de casais lá na Maná. Então, na sexta-feira iniciou aí o curso de casais, né? Verdade. Então, eu tô já aqui divulgando isso aqui para vocês, porque só foi o primeiro encontro. Então, você que tem interesse aí, você, marido, esposa, tá feito, aberto esse convite. Esse convite é feito tanto para o pessoal que faz parte da igreja Maná Church, como você que é visitante, pode ser você que não é cristão também, mas que você quer ter um melhor relacionamento com a sua esposa, com seu marido, você está convidado. Toda sexta-feira, às 19h30, entre em contato aí no Instagram, procura lá Maná Church e entre em contato com o pessoal, faz a sua inscrição, que ainda você consegue se encaixar para iniciar, né não, Paulo? Isso. E ter o conhecimento, que eu e Paulo, a gente passou esse curso aí de casais, vai ter um retiro de casais e é muito edificante para você e toda a sua família, pode ter certeza. E vamos aí, né, Paulo? Amém. Para a próxima imagem. Vamos E, para o pessoal, próximo aquela símbolo. imagem que a gente passou aqui, ela não é imagem de... Não sei se nem se pode falar aqui, se o YouTube permite a gente falar sobre o Hitler, né? Sim. Mas, assim... Acho que sim, porque... Mas, assim, essa imagem não é dele. Ele que já pegou essa imagem. E se você depois dar uma olhadinha aí, a imagem dele em si, ela não fica totalmente assim como nós estamos vendo ela aqui. Ela fica um pouco mais inclinada. Rotacionada. Rotacionada, É isso. verdade. E ela também é chamada de cruz gamada. Ela ficou conhecida, claro, como o Eliabe falou, né? Porque ela foi usada por Hitler, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, durante todo aquele episódio trágico e traumático na nossa história. E entenda, você vai ver vários modelos de cruz. Se a gente for trazer aqui, a gente vai passar o dia só mostrando cruz. Mas todas elas, o intuito é zombar do sacrifício da morte de Cristo por nós naquela cruz. É verdade. Então vamos lá, vamos passar para a próxima. A gente vai comentando aí também, né? Você que tem alguma informação a mais adicional aí sobre esses símbolos, você pode estar trazendo aí a título de contribuição para o nosso conteúdo, certo? Também pode ir colocando aí sugestões, comentários, elogios, críticas a gente, entendeu? Fica muito à vontade. Cruz da Âncora, né? Cruz da âncora. Isso. Cruz da Âncora, Eliabe. Fala um pouco sobre a Cruz da Âncora, meu amigo. Cruz da âncora, ela em si, ela está demonstrando aí em que nós devemos ter basicamente nossos pés no chão, né? A gente desligar um pouco do lado em si espiritual, o lado em que o homem se conecta totalmente com Deus, e nós temos o pé no chão, porque o intuito da âncora é o quê? Ela é segurar o navio, né? Parar ele ali para que ele não venha para outras dimensões, né? Outro espaço e não venha se perder. Então, o intuito da cruz de âncora é justamente esse. É fazer que o homem, digamos assim, na visão deles, tenha um pé firme, né, no chão, para que ele não venha se perder, para que ele não venha para outros lugares. Porque na visão da nova era, quando você não está com os pés no chão, você está perdido. Então, você vai ter outras visões, vai para outras regiões e capaz de se perder nesse meio, e o intuito da nova era é encontrar você. Então, a cruz de âncora simboliza justamente isso. Isso. É como se assim, fosse a sobriedade Sim. da pessoa, né? A sanidade. Então, sempre que ele estiver viajando muito nessa questão de Deus e Jesus e
tiver sendo taxado aí de alienado, né? Aí ele tem que voltar, Isso. né? Entenda o que eu tô falando. Entendo. Aí ele tem que voltar para o seu eixo, né? Porque a cruz em si, né, Paulo, ela simboliza muita coisa do lado espiritual, né? Cristo, a ressurreição de Cristo, ele vem nos buscar, há uma preparação para tudo isso, para a volta dele, a gente sabe que está próximo para a volta de Cristo. E, querendo ou não, aí essa cruz de âncora, ela tá mostrando para você que esse sacrifício, você tem que colocar os pés no chão, você está viajando nessa tua linha de pensamento, né? Isso. Volte para a realidade, Volta para a né? realidade. Peraí que eu vou puxar você aqui. E até mesmo... Porque a cruz nos leva a nos conectar com Deus, Sim. né? Mas a cruz de âncora, ela não leva a nos conectar com Deus. Até porque, cara, essas críticas, às vezes essas palavras de desânimo, de desincentivo, elas vêm muitas vezes de pessoas próximas a nós, né? Familiares, amigos. Sempre, né? Infelizmente. E é a única forma que consegue nos atingir, né? Uma pessoa comum vir falar alguma coisa pra mim, pra você, uma crítica, isso não vai ter, né? A gente só se decepciona com as pessoas que a gente gosta. Isso. Quem a gente não tem relação, intimidade e proximidade, não nos magoa porque... A gente até ignora, porque né? a gente já esperava, na verdade. Mas quando vem de pessoas da família mesmo, né? De amigos, conhecidos, próximos, né? Então, Eliabe, porque o cristianismo, cara, eu não sei que eu esteja interpretando a Bíblia de forma errada e o Espírito Santo tenha falado comigo de forma errada, que ele nunca vai falar, mas eu entendo que a cruz, né, é para onde a gente deve sempre olhar, né, meu? Sim. Para o sacrifício feito na cruz. E é morte. A cruz é morte. Jesus morreu porque os nossos pecados morreram ali. Todos os nossos pecados morreram ali. Então, quando a gente olha para a cruz, a gente precisa compartilhar da morte de Jesus. A gente precisa morrer também. Todos os dias nós precisamos morrer para nós mesmos, para que Cristo viva em nós. Que Paulo diz, né? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo Gálatas 2:20. Entendeu que naquele momento ele morreu totalmente para o mundo e agora ele vive para Cristo. Ele morreu, ele disse, fui crucificado com Cristo na cruz. Isso. Né? E para as pessoas, principalmente mais próximas a gente, elas começam a sentir esse luto. Já notou isso? Elas começam a sentir o luto, meu irmão. Cara, elas dizem... A gente não se encontra, né, Paulo, com os pés no chão, né? Com a ideia da âncora. Isso. A gente não se encaixa nessa linha de pensamento, né? O cristão, ele vive os pés totalmente fora do chão. Voltem, né? E eles querem puxar a gente. Voltem para a realidade, né? A realidade é essa aqui, você está viajando, não, a palavra de Deus não diz isso, olha o que diz aqui, olha, veja isso aqui, aí aquele texto fora de contexto, vira pretexto para heresia. Aí pega um vídeo na internet, olha o que esse pastor falou, olha o que esse coach falou, olha o que esse psicólogo falou, você está equivocado. E foi até esses dias aí, eu escutei do Diácono Ronaldo, ele até falando assim... Diácono Ronaldo, grande abraço. Sobre cristão, né? Aí fala, você é cristão sou um cristão pé no chão. Né? Querendo ou não, é o que a gente tá falando aqui, o cristão pé no chão. É aquele cristão que, tipo assim, não, eu acredito em Deus, eu creio que Deus pode fazer tudo, que Deus pode realizar as coisas, mas eu tenho meus pés no chão. Não é assim. Então, assim, quando você é o cristão pé no chão, você vai muito na tua intuição, você vai muito na tua linha de pensamento, você vai muito nos acontecimentos que estão ao teu redor, no que aquilo está predestinando. Então, quando você se permite não ser um cristão de pé no chão, você não consegue ver o que vai acontecer lá. Você pode ter uma noção. Eita, poxa, eu acho que pode ser que dê errado, mas eu creio que o meu Deus, ele é poderoso. Eu tenho fé, porque eu creio num Deus vivo. Então você passa a não ter mais esse pé no chão, que é o símbolo da âncora. Você passa a sair totalmente desgarrado dessa âncora. Tem muitos cristãos que hoje estão com esse símbolo, não simbolicamente, mas né? No pensamento todo compatível com isso. E tem até um louvor, né? Não caminhamos... Aí tá desafinado. Pelo que vemos,
O que nos move é o que nós cremos. Isso. Então, assim, quando você estiver sofrendo ataques aí, cristão, quando você estiver nesse caminho aí rumo a... Você está, né, no caminho, na peregrinação, né, rumo aos portões celestiais, lembre disso, meu irmão. Lembre de ouvir louvores, abra salmos, veja lá, leia um salmo de aflição, né? Em que momentos que o rei Davi estava ali, os inimigos atacando ele, todos contra ele, exércitos se levantando contra ele. Então, abra salmos, leia salmos, você não está sozinho, você não é o único que sofre perseguição, você não é o único que é chamado de alienado. Não, você faz parte de um grupo. E se você está sendo chamado assim, é porque você está no caminho certo. Não ceda, meu irmão. Resista. Resista a todos os ataques do inimigo. Você não precisa xingar ninguém, não é compatível isso com a nossa vida. Você não precisa ficar com raiva das pessoas que falam isso com você. Ore por elas. É o que a gente tava falando. Tem coisas que a gente só vai vencer no joelho, meu irmão. Porque o universo espiritual, ele vai se mover a seu favor. Amém? Paulo, eu queria Diga, meu querido. A gente poderia passar aí mais uma imagem aí da mancha. Da mancha, vamos Da passar mancha. aqui da mancha. Não é mancha azul Eita, não, viu? velho, Tá logo... logo na minha cara aí. Pera, deixa eu vir mais pro lado. Não, desculpa. Não é mancha azul não, viu? Pessoal aí, Peraí. PSA aí. Não é mancha Mas- azul, não. A mancha não é eles- cara dali. Botar o símbolo da mancha aí, né? É tudo... Não, ele... Vamos lá, o símbolo da mancha. Da mancha maluca, né? Mancha maluca. Mancha maluca. Você deve ter visto já esse símbolo aí em vários lugares, né? Até hoje, né? Nós vemos muito esse símbolo em brinquedos, em roupa, slime. Slime, Bem lembrado, cara. Slime. Você que mulher aí que gosta de cuidar da sua casa e lavar roupa, você deve ter visto já isso aí em algum sabão em pó, né? Tira a Esse símbolo. mancha, né? Esse símbolo aí tem uma marca específica que ela usa esse símbolo. Que são 3 letras, né? Começa com a letra O e termina com a letra O. São 3 letras. verdade. E ela já se adequou a esse símbolo, totalmente. Entendeu? Esse símbolo aí simboliza como fosse uma forma de você zombar do sangue de Cristo. Esse símbolo simboliza o sangue de Cristo como uma forma de zombação, em que não tem valor nenhum, em que aquele sacrifício foi totalmente em vão. É isso que esse símbolo quer dizer. Esse símbolo eu lembro que teve um tempo em uma novela chamada Pé na Jaca. Sim. Ela era uma das introduções dessa novela. E era, né? Fazia abertura e jogava essa mancha. Então, assim, é uma mancha, esse símbolo aí tá em todos os lugares, né? E tá em Pra novela. vulgarizar, né? vulgariza mesmo. O sangue de Jesus. Eu acho que é um dos símbolos mais utilizados hoje, Paulo, essa mancha maluca. Que é uma forma de zombar totalmente do sangue de Cristo. E você vê ela em todo lugar, em outdoor, em todos os lugares, de uma Quem forma diria, totalmente oculta, né? Uma forma totalmente, vamos dizer assim, sutil, né? Mas com grande significado. Então você que está acompanhando aí conosco aí, já vai olhando aí nas coisas do seu filho, na sua própria casa. E aí cabe a você tomar essa decisão, né? Se é algo que você ainda quer ter para você, ou se é algo que você prefere tirar, né? Que hoje você já tem um entendimento com relação a isso. Gente, é isso. Tem mais símbolos aqui, né? Tem muito mais símbolos que nós gostaríamos de falar, mas para não ficar um podcast tão longo, a gente vai caminhar para o final agora, né, Liabe? Só vou falar só da minha tatuagem. Sim, Já tinha tatuagem, sim. Pessoal, tem uma tatuagem aqui no meu... A câmera no já pulso, tá aí para você, ó. Aqui no meu pulso, mais ou menos aqui, assim. Não dá pra ver Deixa eu muito ver bem, se não. eu- Aqui eu tenho uma cruz, né? Aqui nesse lado aqui. Aí, Liabe. Acho que não... É o relógio que tá na frente, o né? relo- Tira aí o relógio. Tira aqui o relógio. E eu tenho essa cruz aqui já tem muitos anos. Não é uma cruz, porque ela fica meio Aí, ela aí fica sim. meio deu pra ver aí? Agora É dá porque pra ela fica ver. meio de Olha aí, lado, ó. né? É. E aí, essa cruz aqui que... Vire seu braço pra lá. Aí, ó. Pronto. Aí.
Pronto, essa cruz aqui, você tá vendo, né, a posição que ela tá? Pronto, eu fiz essa cruz já tem muitos anos, né? E aí, eu me lembro de uma vez em que eu tava assim com o pessoal, a galera do rock and roll. E. Metal! A galera do metal, né? E aí eu tava com a mão assim, segurando assim, na parte de cima assim. E aí o cara olhou pra mim e disse: Meu irmão, que massa, velho. Aí eu disse: O quê? Essa tua tatuagem aí, pô. A cruz de cabeça pra baixo, bicho. Aí eu disse: Oxe, a cruz de cabeça pra baixo. Ele disse: Sim, meu irmão, que tu tatuou aí, meu irmão. Da hora. E fez aquele negócio rock and roll, né? Aí eu disse: Poxa, o cara entendia o que o símbolo significa, né? Porque a cruz de cabeça para baixo é uma forma de você zombar totalmente Cristo. É você dizer que Cristo é uma piada, que Cristo não existiu. Quem usa muito essa questão de cruz de cabeça para baixo são os satanistas, né? Os luciferianos. Eles usam bastante essa cruz de cabeça para baixo. Porque ela tem um grande peso, um grande significado para eles. Então, assim, essa cruz, claro que eu não fiz nenhum momento com esse propósito, né? A cruz pra mim, ela tá em pé aqui, né? Só que aí, do ângulo que eu tava segurando, ele viu ela de cabeça pra baixo e deduziu que eu estava fazendo justamente isso. Então, assim, pra você ver, a gente como cristão, a gente, às vezes, como não cristão, mas não ligado às coisas totalmente do mundo, a gente não vê muita maldade, mas você vê como as pessoas, o mal, ele sabe do que ele tá fazendo. As pessoas que usam muito desses símbolos sabem o que elas querem representar, o que elas querem dizer ali, Paulo. Às vezes, não tá usando sem saber. Não, eles sabem. Muitos deles sabem. Claro, como a gente falou aqui no Fazem conscientemente. E isso, tem pessoas, um ou outro, que não tem consciência, como eu creio que alguém que esteja assistindo esse vídeo aqui, esse podcast, deve ter algum desses símbolos na sua casa e não sabia até hoje. Mas há muitas pessoas que sabem e fazem disso, sim, a sua forma de vida, de passar para as pessoas a imagem, é uma linguagem, né? Como eu olhar para o Paulo aqui e através do símbolo que o Paulo tá, eu já vou ter uma linguagem mais ou menos do qual a linha de pensamento do Paulo, o que ele gosta, como ele se comunica, o que ele acredita, em quem ele crê. Então, assim, nosso intuito hoje foi justamente isso, foi trazer esses símbolos aqui para vocês de uma forma simples, né? Mas que você venha a compreender, né, que há um grande poder das trevas por trás de tudo isso. Por mais que pareça ser simples, por mais que pareça que não seja nada... Parece algo infantil, né? Mas há um grande poder das trevas por trás disso. Você vê como é isso, que até mesmo quando o Eliabe sugeriu esse tema, depois de alguns dias, eu voltei a falar com ele. Eliabe, você não acha que isso vai... Porque eu não conhecia, tá? Eu não conhecia, fiquei conhecendo e passei a estudar sobre isso. A partir do momento que a Eliabe, ele falou, né, ele sugeriu esse tema. Mas até tinha falado para ele, será que isso aí não é um assunto ultrapassado? Não foi, Eliabe? Isso. Não é um assunto ultrapassado e tal? Será que isso... Mas não, a gente entendeu, né? A gente entende que nós precisamos atentar para coisas que são sutis. E o inimigo, ele hoje, ele está na nova era, ele está nos discursos, ele está em coisas que são imperceptíveis aos olhos humanos. E o que a gente buscou fazer agora, né, nesse episódio, foi introduzir esse assunto na sua vida. Não esgotar todos os temas, esgotar todas as discussões. Mas da mesma forma que eu fui alertado para isso, eu acredito que também você foi alertado nesse modo, né? Caso você não saiba. E como eu te falei, né? Se você conhece algo que possa contribuir para o debate aqui, pode usar aí os comentários para enriquecer, certo, o conteúdo. Isso, comente aí, né? Se você já conhecia algum desses símbolos, né? Se você tinha noção ou não, né? E se você também, pode ser que você tenha o conhecimento e pode ser algum símbolo que a gente não trouxe aqui, pode comentar também algum outro símbolo que você acha que a gente deveria ter falado aqui e não falou, né, Paulo? Porque são muitos, né? São muitos. Tentou trazer alguns principais e tá no dia a dia. Perfeito. E é isso, Eliabe. Vamos encerrando, tá ok? Gente,
muito obrigado, certo? Muitas pessoas já estão compartilhando o nosso conteúdo no Instagram. Já foi ao ar o primeiro episódio. Tá disponível aí, a gente falou sobre o tema. Você está perdido ou não quer ser encontrado, né? Então a gente trouxe algumas reflexões sobre isso, sobre a parábola do filho pródigo. Foi bem proveitoso, bem edificante esse momento. Então, se vocês não assistiu, já te convido a assistir. Muito obrigado pela companhia de vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigado aí pelas mensagens, né, também, né, Paulo? Que a gente recebeu do primeiro vídeo, né? Exato. As mensagens, verdade. Agradeço cada um de vocês aí de coração. Amém. Mensagens, pessoal dizendo que tá gostando, né? O Ronaldo, o Diácono Ronaldo foi um deles. E é isso, gente. Abraço e até o nosso próximo episódio. Até a próxima semana. Tchau.